Olá pessoal, meu nome é Beatriz Amieiro Rodrigues, sou aluna do curso de Logística na Universidade de Vassouras. Estou fazendo a terceira entrega do projeto integrador, na qual estamos falando sobre automação de processos em centro de distribuição com o uso da ferramenta WMS. Especificamente nesse módulo 3, nós vamos falar da fase de processamento e etiquetagem, onde no módulo 1 a gente fez uma abordagem geral, sobre o processo sem automação e com automação. No módulo 2, fizemos uma entrega de como funciona essa dinâmica no processo de recebimento e de controle de qualidade. E nesse módulo 3, seguindo o processamento e etiquetagem. Lembrando que eu estou fazendo esse trabalho com o meu colega Jonathan William Leite. Tá? O objetivo desse projeto, nessa fase, é ofertar soluções de automação de processo e gerenciamento com a ferramenta WMS na fase de etiquetagem em centro de distribuição. Seguindo o ciclo das fases apresentado nas entregas anteriores, o volume de dados dos itens em cada fase do processo são cada vez maiores, e com isso podemos considerar o processo de etiquetagem a espinha dorsal de todo o sistema de um armazém, que nela é feito o processamento, nela é decidida a forma de armazenagem, e para equiparar essa demanda a gente recorre a soluções tecnológicas, principalmente a parte de análise de dados, que está aí para nos auxiliar bastante. E essas ferramentas favorecem atender melhor as pontas. As pontas, no caso, são as empresas envolvidas e também o cliente do outro lado, que está aguardando que a sua encomenda, mercadoria ou qualquer que seja o insumo seja entregue no prazo correto e com o custo acordado. Então, toda a relação de negócio depende muito de uma boa gestão desse processo. O processo de etiquetagem sem automação, geralmente, são cadastrados manualmente e com possíveis erros nas fases anteriores. Então, é uma coisa acumulativa. A fase de recebimento e controle de qualidade, às vezes, a gente recebe a mercadoria de outro lugar que vem com erros que não são tratados na fase de recebimento, e aí passa para frente para a fase de controle de qualidade, que também não tem tempo de, às vezes, tratar esse erro, mitigá-los, e aí ele vem se arrastando ao longo de todo o processo. O cadastro manual, ele gera erros humanos, porque tem interferência da mão humana. Consome tempo nas tarefas, a gente não pode parar o processo para fazer a retificação no meio do ciclo. Esses são os 3 pontos do problema. Aqui tem um mapazinho de como funciona essa dinâmica dentro do centro de distribuição. Nós temos o recebimento lá com a DOCA, aí depois passa para o controle de qualidade. Do controle de qualidade é enviado para um estoque geral, onde esse estoque geral, quem trabalha no processamento e etiquetagem precisa retirar a mercadoria de lá, processar toda essa mercadoria, garantir a etiquetagem dela e devolver para esse mesmo estoque. Então, essa ida e vinda de estoque acaba também sendo uma coisa desnecessária, quando esses erros poderia ser acertado nas fases anteriores, e quando chegasse no processamento era feito somente uma ratificação do que já foi feito. E aí sim essa mercadoria iria direto para dentro do estoque geral. Na fundamentação teórica, em nossas pesquisas, a gente acabou encontrando uma definição de um depósito, onde as etiquetas com código de barra são usadas para identificar os itens individualmente. Então, delas são contidos os endereços, os pallets e as suas remessas. De acordo com o Fleury, o armazenamento passou por algumas transformações, exigindo uma nova abordagem gerencial. Essas mudanças refletem na adoção de um novo sistema de informação. Eles são aplicados no gerenciamento de armazenagem
com sistemas automáticos de movimentação, separação de produtos e na revisão dos conceitos de armazém como uma instalação, onde a finalidade é a estocagem do produto. Então, isso mexe com toda a infraestrutura também e a gente tem uma nova ideia, até mesmo espacial. Para o Abarc, o WMS agiliza o fluxo dessas informações dentro de uma instalação de armazenagem, que leva à melhoria das operações de armazenagem e à otimização, que eu acho que toda empresa busca hoje em dia, né, nos seus processos. Então a gente entra com uma proposta de solução aqui, identifica que essa proposta ela pode ser viável, né? Com WMS, a identificação do código de barra ou do QR Code, conforme a tecnologia, elimina a necessidade de registrar ou anotar os dados manualmente. Então já não há mais interferência humana. Onde não há espaço para erros. Para mais, todo o registro é feito de forma extremamente rápida, disponibilizando esses dados com fácil acesso em tempo real. Tá? A utilização das etiquetas de código de barra integra o sistema trazendo benefícios aos processos. Então, dentro do recebimento, na reposição, na embalagem, devolução, no rastreamento da mão de obra, nas funções de valor agregado, no put away, na separação, na expedição e nos inventários. O código do produto era cadastrado manualmente, né, como descrito. Com WMS, o código é convertido para código de barra e etiquetado para entrada no sistema, com a localização para armazenagem. Então, aqui eu dei um exemplo nessa figura do processamento feito com Excel, por exemplo, com uma simples planilha eletrônica, com uma função PROC-V, né, de procura, aonde nós temos a procura pelo código e da localização, a descrição do produto, tudo que a gente precisa de informação, onde ele está armazenado, conforme o grau de fragilidade, tudo. Sendo que, em vez de fazer essa busca manualmente, ela passa a ser feita com o leitor de código. Aqui é como ele fica slim, ele fica enxuto, né? Enxuga todo o processo. Quando o processo tinha 4 fases e essa terceira para a quarta fase ela ia e vinha, ela passa a ter somente 2. Então a gente tem um recebimento lá atrás, o controle de qualidade, que foi falado no módulo anterior, e já na fase ela viera para a fase de processamento e etiquetagem diretamente. Quando é solucionado todas as tarefas nessa fase, aí sim ele é encaminhado corretamente para a área de armazenagem. Aqui a gente elaborou um gráfico, né, com a pesquisa de como é feito o tempo e a leitura das etiquetagens. Então, assim, sem o WMS, né, sem automação, é feita de forma manual. Em média, leva 60 segundos para consultar erros manualmente e leva 120 segundos em média para confirmar a fragilidade do produto. Já com WMS, com leitor de código de barra, a gente consegue fazer uma consulta completa, seja ela com consulta de erros ou confirmação de fragilidade, em apenas 2 segundos. Então, por aí a gente vê que o tempo aqui é o fator crucial, né, nessa empleitada de aplicação à tecnologia. Nas considerações finais, a gente acaba chegando à conclusão que acontece uma redução de custo, porque tempo é dinheiro, aumenta a acuracidade, que é a mitigação dos erros desde todo o processo logístico dentro do armazém, e como esse processo vai impactar na próxima fase. Nesse caso, a agilidade desse processo vai interferir na próxima fase, e aí na próxima fase a gente vai estar com o processamento bem mais ágil. Eu quero agradecer essa oportunidade de mais essa entrega e esperar que no futuro a gente possa também falar um pouquinho sobre essa outra fase que virá. Então, estou deixando aqui as referências bibliográficas da nossa pesquisa e muito obrigado.